Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Mônica Martins Figueiredo. Nós estamos aqui juntos no canal do YouTube da Escola Espírita Cristã Maria de Nazaré, na Rocinha, no Rio de Janeiro, e que também do Grupo de Estudos Espíritas Rita de Cássia, no Leblon, no Rio de Janeiro. Nós estamos aqui hoje com o objetivo de refletirmos juntos sobre um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 19. A fé transporta montanhas. A gente vai refletir sobre dois itens, que são duas instruções dos espíritos, de dois espíritos protetores, uma de 1862, de Bordeaux, e a outra de 1863, de Paris. A primeira fala sobre a fé, mãe da esperança e da caridade, e a segunda fala da fé divina e da fé humana, né? Então vamos primeiro começando a entender o que é a fé. Então a fé é uma atitude própria, né? Ela é individual, é de cada ser humano, uma convicção, uma crença, né, em Deus, né? E o que é a esperança? É uma tendência, é uma virtude também do ser humano de acreditar num bem futuro, né? E o que é a caridade? A caridade é a relação dos seres humanos, de fazer o bem ao próximo, ou aquela máxima de Jesus, fazer ao próximo que o Senhor gostaria que fosse feito para você mesmo, né? Então a gente vai refletir sobre esses três pilares, né? Essa trindade: fé, esperança e caridade, né? Um trechinho para a gente começar a refletir. A fé é um sentimento inato no homem, dos seus destinos futuros, é a consciência que ele tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado em si, a princípio um estado latente, e que ele deve fazer desabrochar e crescer pela vontade atuante. Então, a fé, né, ela nasce dentro de nós, de cada ser humano, quando ele é criado por Deus, né? É uma sementinha que ela precisa ser regada, adubada, né, para ela se desenvolver, né? Essa fé em Deus, né? Então, a fé que a gente procura, que a gente acredita, é a fé ativa, né? É a fé em movimento, né? E como é que a gente faz para regar essa fé, adubar essa fé, para ela se desenvolver em nós, né? Dentro de nós, né? Primeiro, estudando, entendendo o que é a fé e o que somos nós, seres humanos espirituais, né? Porque ela é a base, o conhecimento é a base para que essa nossa fé não seja uma fé cega. Porque uma fé cega pode nos induzir a erros, ao fanatismo, né? E nós, como seres humanos em evolução, inteligente, esse princípio inteligente que fomos desenvolvendo nessas várias reencarnações, a gente já entende hoje que a fé é raciocinada, né? A fé está baseada no entendimento, no nosso estudo, e que quanto mais a gente entende do que ela se alimenta, ela é fortalecida e fortalece
a nossa esperança num bem futuro. Então, o Espiritismo, o que nos faz acreditar, entender a nossa evolução, é a nossa capacidade de colocar esforço no entendimento da nossa caminhada, do porquê estamos aqui, né? E essa caminhada, ela é fortalecida por essa fé raciocinada, essa fé que entende o que é Deus, entende a mensagem que Jesus veio nos trazer, entende o nosso papel relativo ao próximo, entende a nossa necessidade de agir com caridade, né? E essa fé raciocinada nos possibilita nos tornarmos homem de bem, com um papel fundamental para que a gente possa ser feliz, né? A nossa fé, né, ela transforma montanhas, né? É legal a gente entender isso, né? Porque a gente, quando pensa em fé, pensa nos milagres de Jesus, né? Mas é interessante quando a gente vai ler no detalhe os evangelhos, e a gente vê que quando alguém chegava perto de Jesus para pedir por um milagre, Jesus perguntava àquela pessoa: o que queres que eu te faça? Então Jesus colocava a ação na mão de quem veio buscar. Eu sempre, quando conversava com jovens, sempre perguntava o que eles queriam da vida, né? Eu acho que essa é a pergunta-chave para o nosso sucesso como homem de bem, ou simplesmente sucesso na vida. O que você quer? Onde é que você está botando as suas fichas? Porque se você não sabe o que você quer, qualquer lugar está bom. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer coisa que lhe apareça vai lhe parecer bom. E isso tem muito a ver com essa pergunta de Jesus, né? E quando eu pensava nessa pergunta, eu falava para os jovens, eu não estava ligando isso a Jesus mesmo, né? Aos milagres, à fé, né? Eu estava ligando a parte racional de você entender o que você quer para você, onde você quer chegar. É quando você chega para uma criança e pergunta: o que você quer ser quando crescer? Aí ela responde: professora, eu quero ser bombeiro, eu quero ser cantora. Essa pergunta que Jesus fomos entendendo como Jesus opera em nós, né? Ele fortalece em nós o que a gente quer para nós. Então, quando o cego chegou para Jesus e pediu, Jesus lhe perguntou: o que você quer? Onde está a sua vontade? Onde está a sua fé? E quando ele curou o cego, ele diz: vai, a tua fé lhe curou. Então a crença, eu acreditar na minha capacidade, é o que vai fazer com que a gente movimente
a nossa vida no caminho do bem. Milagres existem? Sim, milagres existem. Milagres são coisas que a gente não tem um entendimento ainda completo do que são. Ainda estão obscuros. Não porque são fantásticos, mas porque a gente não tem conhecimento total ainda de nós, de nossas capacidades emocionais, físicas, espirituais. E eles nascem da minha vontade, né? Quando alguém, a gente ouve muito isso, né? Alguém está passando por uma dificuldade grande, por exemplo, de saúde, e a gente oferece, vai ali naquela casa espírita e faz um passe de tratamento, né? E a primeira coisa que a gente pergunta, a gente fala, você precisa acreditar. Não adianta a gente ir fazer, por exemplo, um passe de tratamento se eu não acredito do porquê e como funciona o mecanismo do passe de tratamento. Essa fé é a fé raciocinada. Quando a gente vai numa casa espírita para tomar um passe, ele é exponenciado pela minha fé. Mas ele é exponenciado 1000 vezes mais quando eu entendo o que é o passe magnético. Quando a minha razão está ligada nesse processo de entendimento, né? A gente cada vez mais precisa entender a nossa ligação com Deus, o nosso papel aqui nessa caminhada, para que um dia a gente seja feliz. E para esse entendimento, para fortalecer esse nosso caminho, a nossa fé e, sobretudo, a esperança nesse bem, a gente precisa estudar, a gente precisa entender. A gente não pode mais ter uma fé cega que acredita em qualquer coisa, porque a gente vai ter uma tendência a criar ídolos, deuses do nosso mundo. Não dá mais para ser assim, né? Não dá mais para a gente enfiar a cabeça no buraco como uma avestruz e esperar que todo bem caia do céu sem nenhuma ação. Então a fé é ativa, né? E ela tem duas consequências: a esperança e a caridade. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que nos dá a esperança de vermos realizadas as promessas do Senhor? E como é que eu faço com que essa trindade se fortaleça em mim? Fé, esperança e caridade, né? Como é que eu fortaleço a minha consciência, né? E acredito e reverbero, né, essa vontade de querer, né? Essa fé em movimento, né? Trabalho. A resposta é sempre a mesma: trabalho no bem, né? Trabalho no bem. Trabalho no bem, né? A gente tem muitas oportunidades na vida de trabalhar no bem. Começar na família onde a gente veio, né? Nas relações que às vezes não são muito fáceis, mas elas estão ali para a gente trabalhar no bem. E onde entra a fé em tudo isso? A fé raciocinada entra no momento que eu entendo que se eu estou ali nessa família, não é por acaso. Eu entendo que isso faz parte da minha trajetória para me desenvolver num ser humano melhor. Eu estou ali porque eu pedi para estar ali, porque eu entendi que isso faz bem para mim,
para o meu desenvolvimento como ser espiritual. Eu estou ali naquela família com um objetivo: de me melhorar, de ajudar os que estão ali. E eu olho aquelas dificuldades, aquelas provas, como uma possibilidade de me desenvolver, de mostrar que eu aprendi alguma coisa nessa caminhada. Então a fé raciocinada entende qual é o caminho para a gente seguir em frente. E basta isso? Não, não basta. E basta eu apenas entender esse processo todo mentalmente? Não, não basta. Eu tenho que exercitar isso no meu dia a dia. Essa fé tem que ser ativa, porque ela só se fortalece, ela cresce na atividade, no trabalho, no meu dia a dia. E quando vem uma dificuldade, eu olho e alimento em mim a crença, a esperança de que Deus está... Eu estou convicta da minha crença de que Deus está me dando o melhor. Não está me punindo pela dificuldade, pelos desafios, mas está me dando o melhor para eu me tornar o melhor. E essa fé raciocinada, esse entendimento, faz com que a gente entenda também que ela está ligada à esperança, porque eu acredito que eu posso passar por isso. Eu acredito que daqui eu vou me transformar numa Mônica melhor. E onde entra a caridade em tudo isso, né? É eu passar por tudo isso, por todos esses desafios, não olhando só para mim, mas olhando para o que está do meu lado. Olhando para ele, entendendo que ele também precisa aprender um monte de coisas? Não, mas que ele precisa do meu carinho, do meu amor, da minha paciência, porque ele também está na caminhada. Ele também está aqui aprendendo. Ele também tem dificuldades. Então a caridade, ela não é só a caridade de eu doar alimento, remédios, não que isso não seja importante. A gente sabe o quanto não está fácil, somente nesse país onde vivemos, muitos com fome, né? Então é importante ajudar com cestas básicas, com alimento, com roupas, com remédios, com absorventes. Sim, é super importante. Mas existe uma caridade que ela não é externa, que ela é interna, que ela é muito importante. É a caridade do coração, é aquela caridade que eu não exibo, mas que eu vibro nessa caridade interna do amor. Eu vibro, por exemplo, sabendo que uma pessoa está com uma dificuldade e eu faço oração para ela, eu rezo por ela, eu alimento a imagem dela passando pela dificuldade com menos sofrimento, com mais serenidade, com mais paz no coração. Isso é uma caridade interna nossa. E a gente pode fazer onde quer que estejamos. Mas a gente precisa estar sintonizado com isso. A gente precisa ter essa sintonia o tempo todo. A gente precisa estar ligado intimamente ao próximo pelo coração. Não que eu não possa dar dinheiro para ajudar alguém, mas quando eu estou ligado pelo coração, eu tenho a capacidade de ajudar muito mais.
que além do dinheiro, do alimento, do remédio, eu vou estar ajudando emocionalmente, espiritualmente, para aquela pessoa poder passar pela sua dificuldade, pelos seus desafios, com mais tranquilidade, se sintonizando com espíritos elevados, sendo iluminado o seu caminho, sendo fortalecida a sua fé. E isso tudo é a nossa caridade interna. E como é que eu faço para, Mônica, como é que eu faço para desenvolver essa minha caridade interna? Tem que ter olhos de ver, né? Tem que ter olhos de se colocar no lugar do que está passando pela dificuldade para entender o que é aquela dificuldade. Tem que conseguir entender que a gente pode diminuir as dificuldades do próximo, mas a gente não pode acabar com elas. Porque algumas coisas o próximo precisa passar por ela. E nós sermos ferramenta de Jesus, de Deus, junto ao próximo. Lhe dar amor, atenção. Entender a dificuldade. E essa caridade íntima, ela é muito fácil da gente não fortalecer, né? Porque nesse mundo que a gente está hoje, né, a gente vive correndo atrás de milhões de coisas e às vezes a gente acha que porque eu não tenho tempo, né, eu posso resolver os problemas de maneira, por exemplo, financeiramente, né? Eu acho que uma coisa que a pandemia nos trouxe para refletir é sobre essa nossa questão do tempo, né? Como é que a gente pode usá-lo a nosso favor, né? Todo mundo sabe o quanto a pandemia desacelerou as nossas vidas todas, né? Porque a gente ficou contido dentro de nossas casas. Então a gente teve que refletir mais sobre o tempo, sobre o acelerar. E o que isso faz quando eu reflito sobre isso? Eu percebo que o meu papel é agora, e esse papel do agora é um movimento individual. Porque quando a gente está na correria, a gente tem uma tendência a acreditar que eu não fiz isso por causa do outro, eu agi assim por causa do outro, eu tomei essa ação porque foi uma reação ao que alguém nos fez. E quando a gente desacelera, a gente tem a capacidade de olhar mais para nós mesmos, né? Esse texto fala uma coisa muito interessante sobre... Eu vou ler, que eu acho que é interessante a gente ler, para a gente refletir melhor. Fala o seguinte: a fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. A fé sincera é arrebatadora, é contagiante. Comunica-se com aqueles que não têm, ou mesmo não queriam ter. Ontem eu estava vendo uma entrevista do Diego Ribas, do Flamengo, né? Do Bial, e o Bial perguntou para ele: o que você... Dizem que os jogadores de futebol não deveriam se posicionar em assuntos de conflito. O que você acha?
Aí o Diego respondeu assim: eu acho que sim, a gente deve se posicionar na vida, só que a gente precisa pensar muito antes de posicionar, porque nós somos exemplos para muitas pessoas. E mais importante do que falar, são os meus atos. São o que eu desempenho. E aí eu volto aqui. A, a fé sincera é arrebatadora, é contagiante, comunica-se àqueles que não a têm. Então, quando eu tenho fé, né, verdadeiramente, ela contagia. E nesse momento desse contagiar é caridade. No momento que eu consigo demonstrar, né, vibrar em confiança em Deus, vibrar na esperança de um bem melhor no futuro, eu vou contagiar os que estão à minha volta. Essa vibração de fé e esperança, com essa trindade da caridade, ela contagia, gente. Ela contagia os que estão à nossa volta. Vocês já perceberam que às vezes a pessoa está com uma dificuldade e quando a gente entra de coração aberto para conversar com ela, e às vezes a gente não acha que não vai conseguir ajudar, porque não sabe o que vai dizer, mas quando a gente traz dentro de nós, dentro do nosso coração, a fé em Deus, a fé no futuro, no bem futuro, a gente consegue transmitir essa mensagem e acalentar essa pessoa, e ela sai dali daquela conversa mais forte para seguir o seu caminho, mais confiante na solução dos seus problemas, mais harmoniosa com o universo, com a natureza. Então, como o Diego falou, o nosso maior exemplo é o que a gente vive e demonstra. E essa é a fé ativa que Deus espera de nós. Essa nossa possibilidade sendo realidade. Abraçando, acolhendo, transcendendo o carinho, o amor pelos que estão à nossa volta. Essa caridade interna que vibra e espalha amor. Perguntado uma vez ao Divaldo, né, sobre o que ele quer da vida, né, quais são os milagres que ele quer da vida, ele respondeu: os milagres que eu quero da vida são alegria de viver, uma vida interior, não me abater na hora dos problemas, acreditando que isso é uma possibilidade de amadurecimento. Então isso é fé, né? Fé com alegria de viver, mesmo com as dificuldades. Estando alegre de perceber que essa aqui são as nossas oportunidades de amadurecimento, de nos transformarmos num ser humano melhor. A capacidade de olhar para uma dificuldade, para um desafio e saber que é uma capacidade, é uma oportunidade, né? E descobrir que isso tudo é interno, né? Essa vida interior que eu tenho que olhar para mim mesmo e me descobrir cada vez mais, saber quem eu sou, quais são as minhas dificuldades e ter certeza, né, que eu sou capaz de me desenvolver.
Para terminar, eu vou ler o finalzinho do segundo item, que diz o seguinte. Então, voltando, é o espírito protetor, um espírito protetor em Paris, 1603, que ele diz o seguinte: eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem convencidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente se chama de prodígios, mas que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Acreditar que essa força está em você, que você é capaz de seguir em frente, que o bem está aí no futuro próximo e que esses desafios fazem parte do amadurecimento e que a sua capacidade é muito maior do que os desafios que estão aqui, agora, nesse momento. Como vocês sabem, eu sempre gosto de terminar com uma música. E ontem eu fiquei pensando, eu ia trazer uma música que é bem comum a gente pensar quando a gente pensa em fé, né? Que é aquela música do Gilberto Gil, Andar com Fé Eu Vou. Mas eu trouxe uma outra música que eu acho que está ligada à esperança, né? É uma música do Ivan Lins, cujo título é Novo Tempo. Diz o seguinte: no novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer, para nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta para sobreviver, para sobreviver, para que a nossa esperança seja mais que a vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança. Que a nossa esperança seja sempre um caminho que se deixa de herança. Para que a nossa esperança seja sempre um caminho que se deixa de herança. Paz e bem.